Prazer, meu nome é Jonas Demétrio. Fico grato que você tenha entrado nesse vídeo aqui no YouTube. Eu criei esse canal aqui há algum tempo já para compartilhar com vocês tudo que eu venho aprendendo na minha trajetória. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses livros aqui que me fizeram crescer muito ao longo desse tempo e que eu tirei muitas coisas boas com eles, na leitura deles. Então eu vou mostrar um pouco para vocês cada livro, explicar um pouquinho e falar no que pode ajudar você e na sua trajetória. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Mais Esperta que o Diabo, do autor Napoleon Hill, um dos autores mais lidos de todos os tempos e na área da atualidade também. Esse livro aqui me fez ganhar muita experiência, e eu digo que como foi o meu primeiro livro quando eu li, quando eu comecei a empreender, ele me fez dar um passo muito importante. Eu fico grato de ter lido esse livro aqui como primeiro. Tive uma indicação de um grande amigo e esse livro aqui mudou muito o jogo. Muito mesmo. Esse livro aqui, ele fala muito sobre o medo e muito sobre as diversidades que a gente passa, né? Então, o que acontece é que a gente lida com o medo sempre. Não existe uma forma de combater o medo pro resto da vida e a gente não vai ter mais medo. Não, o medo ele existe e vai estar com a gente até o final da nossa vida. Mas como que a gente lida com ele? Como que a gente não deixa ele interferir na nossa vida? Assim como os inimigos, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse livro é muito bom mesmo. Ele me fez pensar de uma forma diferente e ele também fala muito da parte dos alienados. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que se você ler esse livro e você pegar todos os insights que ele te dá, você sai com uma mentalidade totalmente diferente e você sai mais forte também. Então esse livro aqui, eu acho que a parte mais importante que ele me trouxe é saber lidar com o medo. Esse livro aqui é muito importante. E não só isso, ele me ensinou como lidar com o medo e como não se alienar, como não ser uma pessoa alienada, uma pessoa que é de fácil manipulação. Então esse livro aqui me ensinou muito nessa parte. E eu garanto para vocês que se vocês lerem ele, vocês vão sair com uma mente totalmente diferente. Agora vamos para o próximo livro. Esse aqui é o Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. Mais um grande clássico do Napoleon Hill. E vocês vão ver mais um livro dele aí ainda. É um grande autor, então eu tenho certeza que se vocês lerem esse livro aqui, também vocês não vão se arrepender. Esse livro aqui, Atitude Mental Positiva, como já diz logo o título, ele ensina a gente a ter uma atitude mental positiva, mas o mais importante, ele mostra pra gente como a atitude mental negativa age na nossa vida. AMP, atitude mental positiva. AMN, atitude mental negativa. A AMN, atitude mental negativa, ela leva a gente para um buraco sem fim, onde é um ciclo vicioso, e ele mostra nesse livro isso. Já a atitude mental positiva, ela traz coisas boas para a nossa vida e faz a gente quebrar barreiras, barreiras do medo e barreiras onde a gente nunca imaginaria passar. Como eu, saí do CLT e hoje empreendo e tenho a minha empresa onde eu já faturei mais de 100 mil reais, e eu tenho certeza que com a atitude mental positiva, com o que eu aprendi nesse livro aqui, foi muito importante para chegar onde eu tô. Porque se eu tivesse deixado a atitude mental negativa agir na minha vida, provavelmente eu deixaria o medo também tomar conta. Então vocês podem ver que um livro complementa o outro. Aprendi a lidar com o medo com esse, aprendi a lidar com a atitude mental negativa e positiva com esse. Então, um livro complementa o outro. Agora a gente vai para o terceiro livro, o último livro do autor Napoleon Hill. E esse livro aqui é O Quem Pensa Enriquece. Eu acho que esse livro aqui, ele é a chave para os outros dois. E ele te mostra um pensamento, onde o próprio título já diz, um pensamento de enriquecimento, que ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou e que a gente tem muitas travas na nossa mente, achando que a gente não pode chegar lá. O que eu mais gostei desse livro aqui é que ele traz pessoas que venceram, então isso é muito importante porque você vê
da onde as pessoas saíram e o que elas conseguiram. Então acho que isso aqui é muito interessante. Esse livro aqui, ele tem um poder absurdo para te fazer mudar de nível, então alcançar um outro nível. Então posso dizer para vocês, ele é um livro também com uma leitura um pouco mais pesada, um livro um pouquinho maior, mas o que eu posso dizer é que com esse livro aqui eu dei o primeiro passo. Esse livro aqui me fez manter resiliente e aprender muitas coisas no meu dia a dia com pensamento positivo. E esse livro aqui, O Quem Pensa Enriquece, ele me levou a outro nível. Mas eu posso garantir para vocês que esses 3 livros aqui, eles se completam, tá? Então eu garanto para vocês, leia o primeiro, leia o segundo e o terceiro, que vocês vão ter uma mentalidade totalmente diferente e alinhada da onde vocês querem chegar. E por último, não menos importante, esse livro que eu tenho na mão é um livro de uma leitura um pouco mais pesada. É um livro que você tem que usar com consciência do que você está fazendo, porque ele te dá muito poder sobre as outras pessoas, sendo bem sincero. Então tenha responsabilidade quando lê esse livro. O nome dele é As 48 Leis do Poder. Esse livro aqui, ele tem um poder absurdo, tá? Eu não terminei de ler ele ainda, então eu já aprendi muito com ele. E por que eu comecei a ler ele? Foi por um motivo muito importante, mas não porque eu queria manipular as pessoas ou algo do tipo, mas eu queria saber como o sistema funciona, como as pessoas usam essas leis aqui, ó, tanto na política, tanto em negociação, e eu queria saber como funciona para quando estar no meio delas, saber o que está acontecendo, poder usar as outras leis ao meu favor e saber negociar. Então assim, ó, eu comecei a ler esse livro aqui principalmente para poder estar um passo à frente. Sempre estar um passo à frente. E não num lado negativo de poder prejudicar a outra pessoa. Mas não, sempre saber o que fazer, sempre estar um passo à frente. E com todas as 48 leis que tem aqui, eu posso dizer para vocês que dá para aprender muita coisa. Eu não terminei de ler esse livro aqui ainda, mas com todas as leis que eu já li, eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E são coisas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Tem coisas aqui que a gente se depara do nosso dia a dia e a gente nem percebe. O que eu mais gostei desse livro aqui é que ele não fala só sobre a, vamos supor, primeira lei do poder, ele não fala só sobre como ela é, o que ela é, né? Ele não só revela isso, mas ele fala uma forma aplicada dessa lei, como ela deve ser aplicada e também como em situações que você não deve aplicá-la também, né? Então acho que isso aqui é muito bacana, é um livro de leitura mais pesada. Eu garanto para vocês que vocês vão aprender muita coisa com ele, mas use com responsabilidade. Todos esses livros que eu mostrei para vocês foram livros importantes, que me deixaram com o intelecto mais aguçado, me deixaram também mais esperto para falar com outras pessoas, me deixaram com um ânimo maior para chegar aonde eu quero chegar, e livros também que agregam muito na nossa vida. Então garanto para vocês, comecem com esse aqui, que eu até tô lendo de novo, de tão bom que é, e depois vão para os próximos, nessa mesma linha que eu mostrei para vocês, que eu garanto para vocês que o sucesso ele vai vir, tá? Garanto para vocês que cada livro desse, ele é um complemento do outro, tá? E ele vai te mostrar muitas coisas que você nem acha que acontecem, assim. É muito bacana. Então, fico grato de você ter ficado nesse vídeo até aqui. E deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Valeu!